Boa tarde, meu nome é Rogério, sou engenheiro de desenvolvimento da PHB Solar e é um prazer estar participando desse Fórum GD Centro-Oeste. Eu vou compartilhar minha tela. Essa apresentação de hoje, nós vamos falar de uma solução bem interessante da PHB Solar, uma solução que a gente já está testando há um bom tempo, que é o No-Break Solar. É uma solução retrofit da PHB Solar. Então, é uma solução que você consegue oferecer ao seu cliente em um sistema on-grid já instalado, a solução de backup e ainda operando e utilizando alguns strings do seu sistema. Um resumo prévio da PHB Eletrônica. A PHB foi fundada em 1984, ela é a junção de 3 sócios, o senhor Sérgio, dona Chang e o senhor Hildo Bet, tá, que foi um dos coordenadores da norma de inversores fotovoltaicos conectados à rede, a NBR 16149, a NBR 16150 e a NBR IEC 62116, que é a norma brasileira de antilhamento. Então, a PHB está há 36 anos no mercado, ela começou no ramo de fontes chaveadas, e um dos cases de sucesso que a PHB se orgulha muito são as fontes chaveadas da urna eletrônica, que nós fornecemos praticamente 90% das urnas eletrônicas. Temos produtos da melhor qualidade, módulos fotovoltaicos dos principais fornecedores mundiais, Longi, Jinko, inversores com marca própria, estrutura com excelente qualidade, com kit de aterramento, string box CC, quadro CA, cabo verde e amarelo para aterramento. É um kit completo e muito bem aceito pelo mercado. Temos atendimento comercial e a nossa plataforma de vendas, que é muito intuitiva e permite cotação de kits a qualquer hora do dia. Temos uma engenharia altamente capacitada, temos nosso laboratório próprio e suporte técnico e assistência local. Isso aqui é um grande diferencial, porque no pós-venda que você descobre que o seu fornecedor, vamos dizer, ele tem, capacidade ou não de uma resposta rápida quando ocorre um problema no seu inversor. Então, quando nós temos um tempo mínimo de devolução de inversores, reposição de inversores, quando ocorre alguma falha. Então, esses são um dos pontos positivos da PHB. Nós certificamos no Brasil, temos orgulho de ter certificado no Brasil em 2015 o primeiro inversor monofásico, atendendo a norma brasileira. Temos inversores monofásicos desde 780 watts a 8.500 watts. Um lançamento bem interessante é o inversor PHB 2900 DNS, que já possui string box integrado e tensão CA de 129 volts, utilizado em alguns estados onde eu quero manter o padrão monofásico e também injetar na rede com essa tensão. Então, alguns estados possuem apenas essa tensão, em algumas regiões é muito interessante. O inversor 5000 DNS, 8500 MS também possui string box integrado. Nossa linha de inversores trifásicos, temos uma das maiores linhas de inversores trifásicos para a rede 220 fase-fase. Nossos inversores trifásicos, com exceção da linha DT, têm uma excelente opção de configuração ou não do neutro. Então, em locais como São Paulo, que você tem problema da fase forte, ou locais que você plantas grandes, se você quer economizar o cabo neutro, você pode desabilitar o neutro ou não. E também acabamos de lançar esse inversor PHB 35KSMT, PHB 60KSMT, com 6 MPPTs e 12 strings, também muito bem aceito pelo mercado. Para essa nossa solução de no-break solar, então nós estamos lançando essa linha de novos inversores off-grid, all-in-one, então ela faz parte dessa solução, e eu vou explicá-la para
que vocês consigam entender a solução por completo. Então, esse inversor, como eu falei, é o All-in-One, temos 3 modelos, o inversor de 5 kW com saída de backup 220 volts, inversor de 3 kW com saída 127, e o inversor de 3 kW com saída 220, todos com tensão de bateria de 48 volts, tá? Tensão selve segura. E ele também possui tensão de entrada fotovoltaica máxima de 500 volts. Então, isso aqui permite, com essa tensão elevada, que eu compartilhe de forma correta os strings fotovoltaicos de inversor on-grid e inversor off-grid, que mostrarei em breve. Então, ele possui, como eu disse, ele é all-in-one, possui um controlador de carga interno, então ele converte do PV para a bateria, carregando a bateria, tá? Ele converte de CC e reduz a tensão para 48 para CC. Possui também um inversor off-grid, então nesse sentido, quando eu não tenho rede nem fotovoltaico, ele converte de 48 para CA. Também é um carregador CA-CC. Quando tenho rede, ele consegue carregar a bateria nesse fluxo de potência, então ele converte de CA para CC, carregando a bateria. Também opera como UPS. Então, se eu tenho rede, fotovoltaico e bateria, e minha rede, nessa situação, eu faço um bypass rede-carga, na ausência da rede, em 10 milissegundos, ele já começa a operar o conversor de 48 para tensão CA, mantendo minha carga alimentada e não, vamos dizer, perdendo a alimentação das minhas cargas prioritárias. Um detalhe muito importante aqui, não existe esse fluxo direcional para a rede, então ele não injeta na rede. Então, isso aqui é uma grande vantagem, tá, para esse sistema, pois eu não preciso fazer projeto para concessionária, pois eu não tenho esse fluxo de potência, eu não estou, vamos dizer, eu não preciso de relés de proteção, porque isso é enxergado pela rede como uma carga, eu só tenho fluxo de potência nesse sentido. Para a gente entender melhor essas aplicações de no-break e bateria, um tema muito bem abordado hoje, são as baterias de lítio, armazenamento. Então, para a gente desmistificar um pouco essas siglas e essas informações, vamos dar uma olhada e fazer uma comparação, uma analogia da bateria com uma garrafa. Então, todo o meu volume da minha garrafa é minha energia total. Essa minha energia total, ela pode ser em quilowatt-hora ou ampere-hora, tá? Mas sempre em quilowatt-hora eu tenho uma informação mais precisa. Por exemplo, se eu tenho um banco de baterias de 48 volts 100 ampere-hora, eu tenho 4.800 watt-horas. Se esse mesmo banco, eu tiver um banco com 24 volts 100 ampere-hora, eu tenho 2.400 ampere-hora. Então, às vezes a informação, ela representa energia, mas não de forma tão precisa, o ampere-hora. Então, o volume da minha garrafa é a minha energia total. O DOD, que é o Depth of Discharge, é um parâmetro muito importante, é um líquido que eu extraio da minha garrafa, ok? Então, aqui eu tenho um Depth of Discharge, uma profundidade de descarga de 25%, aqui eu tenho uma profundidade de 75%. Essa informação é muito importante, que essa profundidade de descarga, ela tem relação direta com a vida útil da bateria. Em breve mostrarei aqui no gráfico ao lado. Próximo parâmetro seria o SOC, o State of Charge, que é o estado de carga da bateria, quanto que eu tenho de carga disponível na bateria, o que eu tenho um SOC de 75%, e aqui eu tenho um SOC, por exemplo, em outro cenário, de 25%. A soma dos dois, sempre do SOC mais DOD, daria os 100% da minha, vamos dizer, bateria. Seria minha energia total. O gargalo da minha garrafa, ele representa, essa área representa a minha corrente máxima de carga e descarga disponível. Então, por exemplo, se eu tiver aqui, em alguns casos eu tenho meio C de corrente máxima de carga e descarga, esse C é a capacidade de bateria, por exemplo, eu tenho 100 ampere-hora de banco de bateria, eu vou ter 50 amperes de corrente máxima de carga
e de descarga. Algumas baterias suportam correntes até de 2C, o dobro de sua corrente nominal. Tá? Então, esses parâmetros você tem que levar em consideração e são muito importantes, você precisa entendê-los para iniciar nesse mercado de storage. Então, um detalhe muito importante, como eu falei, vamos agora aqui comparar a bateria de chumbo ácido com a bateria de lítio-íon. Então, aqui, por exemplo, você faz um sistema com ciclagem diária off-grid, com bateria de chumbo ácido, a gente geralmente dimensiona com DOD com profundidade de 20%. Nesse caso, com essa profundidade de descarga, vou ter 1.000 ciclos, praticamente 3 anos de vida útil. Então, se eu operar todo dia só descarregando 20%, com a bateria de chumbo, eu terei mais ou menos 3 anos de operação. Já com a bateria de lítio, vocês podem ver que eu tenho 4 combinações aqui de DOD, né, de profundidade de descarga. Vamos pegar a padrão, que seria de 80% de DOD. Então, se todo dia eu descarrego uma bateria de lítio até 80% de DOD ciclagem diária, eu vou ter aqui mais ou menos 4.500 ciclos, mais ou menos 12 anos de vida útil. Então, a bateria de lítio-íon suporta profundidades de descarga DODs bem agressivos, com uma vida útil bem elevada. Atenção que nesse gráfico foi utilizado meio C de corrente de descarga e carga. Então, quando alguém fala que a bateria dura 23 anos de lítio, a bateria dura tantos anos, você tem que, não pode levar isso ao pé da letra, você tem que levar em que condição de operação ela está trabalhando. Por exemplo, isso que define a vida útil da bateria. Por exemplo, se eu tiver um DOD de 50% da minha bateria, eu vou operar com ela mais aliviado, descarregando apenas metade da minha bateria, vou ter praticamente 7.500 ciclos, quase o dobro, se eu estiver operando a 80% de DOD. Então, no nosso caso aqui, a nossa aplicação, nós operaremos com bateria de chumbo ácido, tá? Também poderemos no futuro operar com lítio, mas a chumbo ácido já é um uso plausível e operaremos com 60% de DOD e onde eu tenho 300 ciclos, ok? E isso, por exemplo, se eu tiver, por exemplo, 3 falhas de rede mensais, eu teria aí em torno de 8 anos de operação dessa bateria. Então, a operação de backup, ela é bem, vamos dizer, não é diferente da ciclagem diária, pois as minhas falhas, vamos dizer, são esporádicas. Primeiro, precisamos entender bem quais são as vantagens e desvantagens do sistema on-grid para podermos atuar e resolver esses problemas de forma inteligente. Então, as vantagens do sistema on-grid é toda a energia injetada na rede, tá? Então, gerando créditos ou redução do consumo. Então, meus módulos geram, tá? Convertem a tensão CC do módulo e injetam na rede. Eu tenho essa economia de energia. A grande desvantagem e uma, vamos dizer, proteção de suma importância do inversor, a proteção do antilhamento, tá? Por exemplo, imagine que um eletricista vá na casa do cliente, onde existe geração distribuída, e abre o disjuntor geral para fazer a manutenção da casa. Pela norma do 62116, em até 2 segundos, o inversor deve se desconectar da rede para não causar nenhum dano ao eletricista ou qualquer operador que está mexendo na rede local do cliente. Então, essa é uma proteção importantíssima, tá? Então, só para vocês entenderem a importância dessa proteção, aqui eu tenho 2 DSPs no inversor, cada DSP, o master controlando um par de relés, o slave controlando outro par de relés, quando ocorre o antilhamento, se um dos 2 DSPs travarem, pelo menos um vai ter o controle dos relés de antilhamento, garantindo pelo menos uma proteção robusta e segura, uma proteção com dupla segurança. Então, essa proteção para garantir a segurança do eletricista, você
vamos dizer, vai ter a perda de rede, seus módulos não vão estar gerando, tá? E também você não vai ter alimentação nas cargas da casa, residência do cliente. Já na aplicação off-grid, quais são as vantagens e desvantagens? A vantagem é que eu tenho independência total da rede, mas para isso, o meu banco de baterias vai ter que ser extremamente grande para eu suprir 3 dias, por exemplo, de sol, sem sol, dias nublados. Isso é muito comum de ocorrer. Então, eu preciso de uma bateria, tá? Principalmente se for de chumbo ácido, vamos dizer, eu vou ter que utilizar DODs pequenos para ter uma vida útil grande. Então, o banco de baterias geralmente é muito caro nessas soluções para eu obter os dias de autonomia necessário. Então, no sistema off-grid, o tamanho da bateria, o custo da mesma é bem elevado. Então, para aqui a gente observar novamente o sistema on-grid, todas as minhas cargas estão, vamos dizer, no quadro de distribuição geral da casa. Ocorreu a falha de rede, vai ocorrer o antilhamento, todas as minhas cargas vão ser desligadas e meus módulos não vão estar sendo utilizados. Então, eu tenho o desconforto de não ter alimentação das minhas cargas e jogando energia fora, pois meus módulos vão estar alimentando apenas minha fontezinha de 5 watts aqui do LCD. Então, essa condição, eu estou perdendo dinheiro. Para resolver esse problema, a PHB desenvolveu um seletor fotovoltaico, tá? Que ele opera de forma inteligente. Quando eu tenho rede, ele direciona de forma automática o string fotovoltaico para o inversor on-grid. Na ausência de rede, ele direciona esse string que não vai estar sendo utilizado de forma segura para o inversor off-grid, ainda utilizando a energia dos módulos. Só para aqui fazer um breve resumo, a PHB já tem domínio da tecnologia do seletor fotovoltaico desde 2006, onde lançamos nosso híbrido modular, aqui já seria um seletor CAFV. Em 2019, um projeto de P&D, projeto bem grande, bem interessante, nós desenvolvemos um seletor bateria do módulo fotovoltaico para Energy Time Shifting, o inversor opera ou com bateria CC ou módulo fotovoltaico, e agora em 2021 desenvolvemos essa solução. Bem interessante. Também participamos de um technical paper, tá, um artigo, citando esse nosso seletor, foi um artigo bem interessante. Então, aqui nós temos um caso prático já do nosso no-break solar, tá? Naquele mesmo cenário anterior, aqui ocorreu a falha da rede. Nesse caso, o que ocorreu? Quando eu instalei um inversor off-grid, tá? Eu desmembrei minhas cargas não prioritárias, então minhas cargas não prioritárias com chuveiro, ar-condicionado, máquina de lavar, micro-ondas estão sem alimentação, mas agora minhas cargas prioritárias como geladeira, notebook, TV e muitos outros dispositivos que você selecionou e separou nesse quadro de cargas prioritárias vão continuar sendo alimentados, tá? Pelo módulo fotovoltaico. Então, se eu tiver energia suficiente, eu vou continuar carregando minha bateria e também alimentando minhas cargas prioritárias. Então, eu não tenho mais a desvantagem de não utilizar meu módulo fotovoltaico, e também eu não tenho mais o desconforto de perder toda a alimentação quando ocorre a falha da rede. Nada interessante aqui, por exemplo, vamos pegar um string, aqui no caso eu estou utilizando apenas um string do inversor de 5 kW, vamos dizer, numa geração diária, vamos dizer, poderia estar gerando 10 kWh, que isso num banco de 4.800 watt-hora, que eu poderia estar mais que dobrando a autonomia do meu banco, ok? Então, isso, vamos dizer, dá mais flexibilidade e aumenta a vida útil da bateria. Quando ocorre o retorno da rede, o seletor automaticamente direciona os módulos fotovoltaicos para o inversor on-grid, minhas cargas retornam, pois eu tenho rede a funcionar e eu volto a gerar créditos. Nesse instante, o inversor off-grid começa a carregar a bateria pelo CA, conversor CA-CC,
e alimentar as cargas por um bypass interno. Um outro caso de aplicação bem interessante, que alguns clientes já estão já vislumbrando, seria quando eu tenho duas alimentações que eu quero manter, vamos dizer, operando sem rede. Então, aqui na ausência de rede, utilizando o inversor de 8.000 kW, nesse instante que ocorreu a falha de rede, eu compartilho, eu desvio meus módulos fotovoltaicos do inversor off-grid, alimento as cargas utilizando um transformador isolador. Eu alimento minhas cargas prioritárias em 110 volts, e também, por exemplo, um portão eletrônico, 220 volts. Então, eu tenho um backup com duas tensões, tá, de saída. Isso aqui é muito prático e muito útil, traz muito conforto para os nossos clientes. Espero, então, que vocês tenham gostado da apresentação, e a PHD está pronta para sempre atendê-los.